Olá, nós estamos no nosso último vídeo, quinta aula. Eu sou Robert Amorim, o fundador aqui da Escola do Chamado, e nós temos a FATEM como o nosso sistema de ensino, algo muito interessante que você pode pesquisar um pouco mais e também ter na sua escola teológica, viu? Bem interessante. Bom, nós aprendemos já nos 4 últimos vídeos coisas bem interessantes, e nesse último vídeo você vai aprender um pouco mais sobre intercessores na Bíblia. Nós vamos falar sobre alguns intercessores, Neemias e a intercessão, sobre receber na alma, sobre reagir no espírito. São situações importantes que vão te ajudar muito na tua oração, porque nós estamos falando de oração, estamos falando de intercessão, estamos falando um pouco sobre ações no mundo espiritual. Vamos então a essa última aula, você sabe, acompanhando aqui na nossa tela. Vamos à tela. Está repleta de intercessores, não é? Nós vemos Daniel, vamos falar já sobre Daniel, Esther, Jesus, mas vamos usar bastante o nome de Neemias, né? A vida de Neemias. Esther, ela pediu que o povo intercedesse por 3 dias para que ela pudesse entrar na presença do rei. Daniel, ele precisou fazer revelar um sonho, e ele pediu que os seus amigos pudessem interceder também. Enfim, e Jesus é o nosso grande mestre, não é? O homem que está intercedendo há 2000 anos à direita do Pai. Mas vamos falar sobre Neemias, porque Neemias, quem era Neemias? Recapitulando, Neemias, ele era um copeiro do rei Artaxerxes. Qual era a sua profissão? Copeiro. Quem era Neemias? Ele era um copeiro do rei Artaxerxes. Artaxerxes, nome bonito, né, irmão? Dá para colocar no seu próximo filho aí o nome de Artaxerxes. Que visita ele recebeu e que dizia esta visita do seu irmão chamado Anani, com H, Anani. E ele falou que o povo de Jerusalém estava em profunda miséria. De que forma ele recebe e reage diante da notícia? Isso é interessante, eu preciso te ensinar. Nós vemos que ele assentou e chorou, não é? Lembra que nós falamos sobre aquilo lá? Ele assentou e chorou. Então vou colocar aqui Neemias, anote aí no seu caderno. Neemias, ele assentou e chorou. Assentou e chorou, e depois ele esteve jejuando e orando diante do Senhor. Assentou e chorou. Aqui é alma. Alma, lembra da alma? É o vem. O que é o vem? É a vontade, emoção e mente. Esse é o vem, vontade, emoção e mente. Então ele assentou e chorou assentou e chorou ali diante de Anani. Mas ele recebeu na alma, não é? Recebeu, reagiu. E aí depois no mesmo versículo diz que ele esteve orando e jejuando perante o rei, perante o Senhor. Tudo isso que eu estou falando está em Neemias capítulo 1, Neemias capítulo 1, versículo 4, tá? E ele esteve jejuando e orando. Aí sim nós vemos a reação reagiu e a reação do Espírito. Então o intercessor ele precisa entender isso. Ainda que você receba na alma, você precisa reagir no Espírito. Quando nós recebemos na alma, vem a afronta, vem a traição, vem tudo isso. E isso normalmente te faz chorar, te deixa chateado, não é? Nem que você sente, comece a chorar, tudo isso não tem problema. O que importa é a forma que você vai reagir diante disso. Você recebe na alma, mas na hora de reagir, você reage no Espírito, não é? A Bíblia fala em segundo livro das Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, de 1 a 20, fala do rei Josafá. O rei Josafá,
e viria 3 exércitos contra ele. 3 exércitos contra o exército de Judá. O que aconteceu? Vinha o exército dos Amonitas, dos Meunitas e da montanha de Seir contra o rei Josafá. O que ele diz? O que a Bíblia diz? Que Josafá teve medo. Medo é alma. Mas ele se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. O que é isso, meus irmãos? Ele buscou ao Senhor e jejuou. Reação no espírito. Reação espiritual. Então, a ação na alma e a reação no espírito. Isso é muito, mas muito importante, principalmente você que é o intercessor, um homem de oração. Não é? Você que é intercessor, um homem de oração. Eu quero falar sobre a importância desse curso para você. A prática da oração e da intercessão faz parte da nossa vida cristã. É a única forma de falarmos com Deus. Ele fala conosco de diversas maneiras, mas a maneira com a qual nós falamos com Ele é através da oração e da intercessão. Então, aprender através da escola de oração e intercessão é estar habilitado em um conhecimento profundo para conversar com o Pai. É como filho, não é? Nós conversarmos com o Pai como filhos que somos, além de formar intercessores e ajudar o pastor local, né, o pastor da sua igreja, na implantação do ministério de intercessão na igreja local. Nós vamos te explicar o que você vai aprender nesse curso. Você vai aprender exatamente o conceito de intercessão, o que é interceder, consequências da falta de intercessor, a importância da oração específica, fundamentos bíblicos da intercessão, aspectos importantes da intercessão, oração de intercessão, benefícios da oração de intercessão, Neemias e suas atitudes, um grande exemplo a seguir, um grande intercessor. Vamos falar também sobre o perfil do intercessor, conceito, características do intercessor, chamado ministerial, responsabilidades e privilégios ao chamado intercessório, as consequências da negligência e da omissão, e a identificação com a necessidade do povo. Vamos falar também sobre o ministério da intercessão. Você que precisa implantar no ministério de intercessão, você vai aprender sobre por que ser um intercessor, qual a motivação que eu tenho para ser um intercessor, o início do ministério na igreja, como é que você implanta o ministério, atuações do ministério na igreja, como é que é na prática, o dia a dia, antes do culto, durante o culto, depois do culto, funcionamento do ministério. Vamos falar sobre conhecendo também o mundo espiritual. Sem misticismo, mas de uma forma muito simples. Você vai aprender sobre as regiões celestes, sobre Daniel, Esther, 2 exemplos de intercessores na Bíblia. Vamos te explicar também o que são fortalezas, o que são sofismas. Vamos falar sobre as qualificações de um intercessor, o que o intercessor e o fruto do Espírito, dons do Espírito, 7 Espíritos de Deus. Nós vamos te explicar exatamente a diferença de fruto, dom e dos 7 Espíritos de Deus. Muitas pessoas confundem o fruto do Espírito e dons do Espírito, e são 2 coisas completamente diferentes, com atuações diferentes, e que o intercessor precisa saber disso. Você vai saber disso e aprender. Vamos falar também sobre a implantação do ministério de intercessão na igreja. O que se faz em uma reunião de intercessão, bem prático, esse curso é muito prático. Como é o cenáculo de oração, como funciona o ministério de intercessão, como eu disse, antes, durante e após o culto. As dificuldades do ministério, com certeza, existem dificuldades sobre relacionamento, sobre compromisso dos intercessores, dificuldades espirituais, a implantação, os procedimentos ao chegar à igreja, o que faz durante o culto, os procedimentos ao final do culto, e depois que o culto acabou, o que o intercessor faz? Vai para casa? O que ele tem que fazer? Nós vamos falar sobre isso, sobre locais de ocupação, onde que na igreja, fisicamente eu digo, é onde é que o intercessor tem que ficar. É uma sugestão bem interessante. Então, são bastante coisas, né? Bastante coisa que nós estamos aprendendo, não é mesmo? Mas você continue aqui comigo, porque ainda não acabou, tem muita coisa. Vamos lá.
Você vai aprender ainda sobre batalha espiritual, atuações em eventos, nos bairros, sobre uma estratégia interessante de 12 tribos. Eu vou te ensinar essa estratégia muito interessante, uma estratégia bíblica, onde você reparte o seu bairro em 12 partes. Nós vamos fazer uma batalha espiritual, tribo a tribo, nós vamos te ensinar sobre isso. Conhecendo o inimigo, caráter do inimigo, conhecer o inimigo, rebeldia do inimigo, a quebra do inimigo e o objetivo do inimigo. As voltas de intercessão, as voltas, como foram as voltas de Jericó, é possível também fazer isso hoje de uma forma profética, vou te ensinar isso. Nós vamos te ensinar também sobre mapeamento espiritual, sobre estaqueamento espiritual, sobre a estratégia do relógio de oração, muitas coisas. E algo bem interessante que é a gente explicar para você tipos de oração. Muitas vezes nós não sabemos e tipos de oração, mas a oração tem que ser algo tão cuidadoso de ser feita, com tanto prazer, mas é interessante a gente diferenciar e entender a oração de ação de graças, a oração de louvor, a oração de adoração, a oração de petição, de consagração ou dedicação, a oração de entrega, a oração de renúncia, a oração de ajuda, a oração de confissão, arrependimento, a oração de guerra, a oração de libertação, oração de línguas, a oração para a cura de enfermidades, a oração da Bíblia, orando a palavra, a oração de intercessão, a oração de concordância. Tudo isso é muito importante e na prática, no dia a dia, a gente acaba misturando tudo isso, mas muitas vezes você precisa guerrear e usar uma ação de oração específica no mundo espiritual daquela forma. E nós vamos te ensinar sobre esses tipos de oração, todos esses, viu? E aí, gostou do conteúdo? Tópicos bem interessantes e importantes sobre oração e intercessão, não é verdade? Desconfio de que você está se perguntando, e eu vou aprender tudo isso como? Eu sempre sonhei com um curso sobre oração e intercessão assim? Pois é, chegou a sua vez. Vamos degrau a degrau, pegando você pela mão e te conduzindo no básico até um conhecimento profundo. E por trás de tudo isso, eu quero te apresentar um sistema de ensino. Um sistema de ensino da FATEM, isso mesmo. É esse sistema de ensino que está por trás desse curso, onde pessoas altamente capacitadas, experimentadas nessa área, com um material fruto de 40 anos de ministério em 49 nações. São 2.000 vídeos, são mais de 50 professores que se juntaram para fazer esse sistema de ensino. E você que precisa, esse curso é específico para você, que ama a oração e quer conhecer mais a respeito, tem o Ministério de Intercessão na igreja, ou pessoalmente você gosta de orar pelos irmãos, você precisa implantar a intercessão na sua igreja, deseja crescer espiritualmente, quer aprender então sobre o mundo espiritual, batalha espiritual, gosta disso e quer aprender mais sobre isso, e você vai aprender com uma didática simples, imparcial e com um ensinamento bem profundo, viu? E eu vou te dar agora 12 motivos que vão te ajudar a decidir a fazer esse curso conosco. Primeiro, a metodologia é muito simples, é totalmente online, o acesso é fácil, você estuda onde estiver no tempo que puder, sem instalação de programas, você estuda de qualquer computador. Não precisa esperar formar turmas, você pode começar hoje mesmo. Isso. Você vai dispor de uma sala virtual, uma sala de aula virtual pela internet, claro, exclusiva e personalizada, com a sua fotografia, o seu nome, personalizado, um lugar ali só seu, que você vai ter a sua senha e você vai ter o seu acesso e vai acompanhar os seus estudos. Você vai poder baixar a apostila, o curso é totalmente apostilado, você vai poder baixar os slides e baixar quantas vezes quiser, isso é muito interessante. Vamos supor que você esteja estudando na sua casa e você baixou ali no computador da sua casa. E vamos supor que você teve que viajar e você está lá no hotel e teve um tempo para estudar e você quer estudar lá e gostaria de baixar a apostila lá no hotel, em outro estado. Você pode baixar quantas vezes quiser, em quantos computadores quiser. Você vai ter uma ajuda de um tutor eletrônico para saber como está o seu andamento. Isso é bem interessante, para saber se você está adiantado, está atrasado, que pé que está o seu andamento nos seus estudos. Dúvidas? É só clicar no botão Fale com o Professor e ele responderá no seu e-mail. E o certificado é emitido automaticamente ao término do curso. O chat online para conversar conosco quando quiser em horário comercial. 12 motivos importantes para que você possa decidir. Nós temos aqui
alguns alunos que fizeram uma declaração ao nosso respeito de uma forma espontânea e autorizada, porque nós pedimos autorização para colocar. Então nós temos a Fernanda, de São Luís do Maranhão, você pode parar até esse vídeo para ler. Nós temos a Shirley Andrade, de Macaé. Nós temos o Rafael dos Santos, de Salvador, Bahia. Olha só, eles todos recomendando. Nós temos aqui a Adriana de Santos, o Marcos, da França. Nós temos alunos em várias partes do mundo, muito interessante também, porque você pode até presentear esse curso para um parente seu, um familiar seu, ou um missionário que você gosta, que está em outro lugar. É um presentão que você pode dar para ele. Temos aqui a Flávia, de Barueri, São Paulo, várias partes. E agora o custo. Olha, custa menos de R$8 cada aula, você acredita? Olha só, são 40 aulas online, cerca de 800 minutos de puro conteúdo, apostila e slides para download, 160 exercícios de fixação, certificado online enviado no seu e-mail, sala de aula virtual personalizada, você estuda onde quiser, no tempo que tiver, você revê os vídeos quantas vezes quiser. Isso é interessante, porque você vai assistir o vídeo e responder as perguntas. Essa é a nossa metodologia. Assiste o vídeo, responde as perguntas, o sistema vai pontuar, você vai saber o que acertou, o que errou e a nota que tirou naquela aula, e você vai avançar para a próxima aula. Vamos supor que você termine o curso inteiro e você queira rever todos os vídeos. Sim, você em 90 dias você vai ter acesso a sua senha, ela vai expirar depois só de 90 dias. E você pode fazer o curso na sua velocidade e você pode rever os vídeos quantas vezes quiser dentro desses 90 dias. Olha que interessante. As aulas, como eu disse, ficarão disponíveis para você até 90 dias e você pode estudar com calma, na sua velocidade. E o preço? Nós repartimos isso em 6 parcelas de R$ 49,50 no cartão. 297 à vista, ou se você quiser pagar no cartão, 6 vezes no cartão sem juros. Olha só, muito importante. Provérbios 4:7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria e emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Eu estou te convidando a você fazer um investimento no seu ministério, um investimento no seu relacionamento com Deus, um investimento muito sério. Esse curso é muito sério, ele é fruto de uma experiência de muitos anos e eu quero te oferecer algo sério. Em 6 vezes de R$ 49,50, à vista R$ 297. Então, o preço do curso normalmente é R$ 397, nós estamos com uma promoção de R$ 297 à vista ou 6 vezes sem juros no cartão. Isso mesmo, 6 vezes no cartão, sem juros. Então você pode fazer esse curso imediatamente. Clique nesse botão e faça sua inscrição agora.